Eu terminei de gravar essa parte anterior que eu postei aí há pouco tempo e parte para uma outra segunda parte que ela é um pouco mais de pensamento e de reflexão a respeito do fundamento. É um negócio um pouco diferente, talvez assusta um pouco alguns, porque se a gente for olhar algumas coisas, a gente tá com a cabeça mais para investigar mesmo, para poder estudar. Eu estudei teologia, mas eu não virei pastor. Então acabei eu não tendo muito compromisso nesse sentido de estar na frente de uma igreja passando essa ideia. Mas dentro de alguns princípios, eu acho, princípios de investigação, eu acho razoável a gente sentar e começar a pensar. Eu vi hoje pela manhã, uma das primeiras coisas que apareceu para mim em Instagram foi uma historinha a respeito do Joe Dispenza, e mostrando que ele era quiroprata e ele sofreu um acidente de carro e aí ficou meio condenado ali a alguma coisa ligado, não sei se a limitação dos movimentos ou se paraplegia, tetraplegia, acho que não, mas acho que alguma coisa dos movimentos bem limitados aí, coluna para baixo. E aí ele recusou lá os tratamentos que foram sugeridos para ele e ele foi para o tratamento mental. E hoje ele faz palestras pelo mundo afora e segue esses princípios aí dentro da ideia do que seria, umas pesquisas minhas aqui, um pouco ligado ao pensamento gnóstico, lá da época dos pais da igreja. Junto com isso, no mesmo algoritmo que tem chegado para mim, aparece também, né, dentro de tema paralelo, a ideia do que o Mel Gibson ele investiu 30 milhões para poder fazer o Paixão de Cristo primeiro, né, filme extraordinário lá, gosto muito. Tem algum tempo que eu não assisto, mas antes eu assisti uma vez por ano, pelo menos, para poder estudar um personagem, estudar um trecho, estudar uma referência. Então ele fez o primeiro, o orçamento foi 30 milhões de dólares. E ficou a proposta para ele poder fazer o segundo. E aí começou a já fazer as pesquisas. O segundo seria tratando do ministério de Jesus pós-ressurreição, após a ressurreição. Então seria, vamos dizer, um filme relativamente curto, com algumas coisas mais específicas. Só que quando ele começa a fazer as pesquisas mais aprofundadas do nível que foi lá para o primeiro, o que acontece é que ele começou a achar coisas que acabavam que ele percebeu que tinha um certo mistério envolvendo tudo aquilo ali. Então, um dos mistérios é a questão que envolve, por exemplo, o livro de Enoque. Então, Enoque aparece lá no Gênesis, aparece mencionado por Pedro e aparece mencionado por Judas. Só que, da mesma maneira como Deus tirou Enoque, o livro de Enoque também foi tirado do que é o cânone bíblico. Agora me foge se é da Igreja Católica também, se é da Igreja Ortodoxa, parece que ficou mantido. Eu sei que na Igreja da Etiópia, e aí quando se pensa em Etiópia, falando do fundamento bíblico, você imagina uma das mulheres que se casaram com Salomão, e imagina também o oficial da rainha Candace, aquele que foi evangelizado por Filipe. E aí o que acontece? Filipe lá em Atos, parece que 6 ou 7, alguma coisa assim. Quando você começa a cruzar essas coisas todas aí, no sentido de interpretação de texto, de investigação histórica e tudo mais, eu sei, né, eu não abandonei a fé, eu ainda sou, vamos dizer assim, mais reformado do que pentecostal, eu sou, vamos dizer assim, eu sou assinante, vamos dizer assim, das confissões de Genebra, de Westminster, essa coisa toda, entendeu? Mas tem coisa que se a gente for parar para pensar e investigar,
elas ficam muito mal explicadas dentro dessa seleção e dessa manutenção desse cânone bíblico aí, de lá dos concílios de 300 depois de Cristo, 400 depois de Cristo. Por quê? Tá muito na cara de que esses negócios foram todos muito manipulados. Então, assim, se você vem trazendo raciocínio lógico, Enoque era um cara que andou com Deus, né? Caminhou segundo a vontade de Deus. E aí ele deixa um material escrito. E esse material não é nem considerado. Então já fica uma suspeita aí na coisa, entendeu? Quando vem um pouquinho mais para frente, tem um outro cara também que está desaparecido nesse contexto aí, é o tal de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote que recebeu o dízimo de Abraão no contexto lá de uma vitória numa certa conquista territorial lá que eles obtiveram. E fala que, a própria Bíblia fala que Jesus, ele é um sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque. Entende? Então vamos por partes. Jesus é um sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque. E Jesus, quando ora, a oração sacerdotal, me foge agora aqui até a referência, eu estou pensando, está processando e a gente vai esquecendo. Ó, põe aí na pesquisinha aí, oração sacerdotal. João 14, João 17, um dos dois aí. Aí mostra o quê? Jesus fazendo a oração e reconectando os que creram, os que creem e os que hão de crer, reconectando no sacerdócio e na união com Cristo lá na Trindade. Então, de alguma forma, a gente pode interpretar de que nós que cremos, nós encaixamos talvez no mesmo sacerdócio de Melquisedeque lá atrás, porque a oração não é a oração sacerdotal, Deus através de Jesus transferindo a nós toda a mesma autoridade, toda a mesma possibilidade de realização de milagres, assim como ele fazia, trazendo de novo isso lá para o contexto lá da ordem de Melquisedeque, o reconhecimento de Abraão e talvez as mesmas prerrogativas lá de Enoque também, entendeu? E aí quando você vai para a lista dos livros considerados não canônicos, né, os livros apócrifos, aí você tem, dos que eu li agora, muita coisa a respeito de Enoque, que é feita uma descrição totalmente diferente das questões ali de fundamento teológico, como que o céu é entendido, como que o julgamento é entendido, como que diversos princípios aí que são extremamente opostos ao que a igreja primitiva, dentro do fundamento universal católico, estabeleceu. Eles são muito incoerentes, entende? Um exemplo que temos aí é que no livro de Enoque descreve, por exemplo, a situação de um sacerdócio mais feminino, que acaba batendo muito com o livro A Cabana, por exemplo. É um livro secular, vamos dizer, mas muitas vezes o cara que está no mundo secular aí fora, ele está com um fundamento mais aberto para poder entender as coisas livre do dogma religioso de uma pessoa, do que uma pessoa que está dentro de um seminário, por exemplo. Então, uma pessoa que está na academia, lá numa universidade, ele vai fazer uma leitura mais neutra do que especificamente alguém que esteja numa academia de um seminário. Você me entende? Eu falo isso por quê? Porque no Brasil há uma disputa grande em relação a isso. Mas quando a gente fala aqui fora, a coisa é mais solta, a coisa é mais possível. Então é possível que eu pegue aqui um livro de Atos, por exemplo, e levo para uma universidade aqui, e os caras vão deixar eu esmiuçar aquele livro ali dentro de uma vertente mais especificamente acadêmica, e não fundamentalmente religiosa, entendeu? Então tem vários. Então tem o Enoque, que está desaparecido,
tem uma explicação muito limitada na Bíblia, no cânone bíblico evangélico brasileiro, por exemplo, a respeito de Melquisedeque, sendo que quando você vai para os livros apócrifos, tem lá outras 4, 5 menções importantes a respeito de Melquisedeque. E essas menções, elas colocam um certo fundamento que quebrava os padrões que a Igreja Católica estabelecia lá no início, entendeu? Quando eu falo Igreja Católica, não é uma rivalidade também com a Igreja Católica. Era a igreja única que existia lá atrás. Era os saduceus, era, né, a herança dos fariseus, era essa turma toda aí, entendeu? Era a mesma igreja que... Era a mesma doutrina que Jesus batia nela. Fariseus hipócritas, né? E essa coisa toda ali. Então, o que acontece? Caminhando um pouquinho mais, sacerdócio feminino era muito mais proeminente do que é permitido hoje. O que mais? Quer ver? Quem já assistiu aquele filme do Brad Pitt, Seven, ele fala de uma maneira de condenação que que acontece, né, dentro das dimensões ali do inferno para os pecados, dentro dos pecados capitais. No livro de Enoque mostra alguma coisa muito semelhante àquilo, e tem uma outra passagem também que é interessante, em que as pessoas vão ser julgadas não em função do arrependimento dos pecados, mas em função de uma vida mais coerente no dia a dia. Então, se você está vivendo hoje uma vida de pecado, ela já começa a ser condenada hoje. Se você não muda num período seu produtivo aí para frente, você não adianta pedir perdão lá na última hora, não. Então, essa coisa da extrema unção, essa coisa, vamos dizer, do pedido, fica até questionável, talvez, né, a ideia lá do pecado perdoado do ladrão na cruz. Porque dentro desse fundamento, até mirabolando isso aqui agora, dentro desse fundamento do livro de Enoque, o ladrão da cruz ele não teve chance, a não ser que ele não tivesse sido um ladrão extremamente mau, entendeu? Então é a gente pensar em ir balanceando essas realidades aí para poder entender. Mas o que está acontecendo é que o Mel Gibson ele está investindo lá 100 milhões dessa vez para poder achar os fundamentos para poder fazer o segundo filme. O segundo filme, que teria uma certa duração de tempo, já teve que ser quebrado em 2. Então vai ter um lançamento de uma parte, agora parece que em 2027. E alguns meses depois vem uma segunda parte para poder fechar mesmo ali a história, de tanta coisa que é. E quando você faz uma buscazinha aí que seja básica no YouTube, que tem muita coisa, então eles vão falar bastante a respeito desses livros todos aí. Mas eu li um que aparece lá, que é apócrifo também, que é a oração de Manassés. Não tem muita coisa assim que a gente poderia pensar, é errado esse livro. Não vi. Tem um outro que é importante, que é o Evangelho segundo Tomé. O Evangelho segundo Tomé, ele é diferente, porque ele não é narrativo, como se fosse os outros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é um texto, é uma coletânea de, eu vou dizer, na literatura a gente chamaria de aforismos, como se fossem os ensinamentos de Jesus ali, todos eles selecionados, como se fosse um pensamento filosófico baseado em Jesus, certo? Então, também não foi adotado, não entra no cânone, mas ele tem uma pegada de ser um texto mais... Eu li esse, ele tem uma pegada de ser um texto mais filosófico, mais fundamentado nas parábolas, mais fundamentado nas charadas, sabe? Como se fosse uma pegadinha ali para você interpretar. É aquilo que o próprio Jesus fala. As parábolas, né, a gente está falando desse jeito para poder... Quem tem que entender, entende. E quem não tem que entender, não vai entender mesmo e não vai ser salvo. Então é mais um tipo de fala, né, um aforismo a partir de um estilo de vida mesmo. Então, se a pessoa já é fundamentada a uma vida piedosa,
Ela vai ler aquilo ali, ela vai conseguir pegar o fundamento e ela vai aplicar mais aquele conhecimento ali para a sua vida. Então, e isso tudo acaba sendo a pegada muito dos caras do gnosticismo, lá atrás, nos séculos iniciais também da igreja. E esses caras foram, vamos dizer assim, excluídos aí da ideia, sendo colocados como hereges. Mas quem rotulava como herege? Quem rotulava como herege era a mesma igreja, que quis, vamos dizer assim, matar Lázaro logo depois que Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Entendeu? É uma igreja que, de certa forma, rivalizou com Estevão, quando Estevão fez ali algumas coisas dentro da virtude do que o caminho propunha para ele. E o texto da Bíblia fala que algumas pessoas, vamos dizer, né, borbulharam as ideias ali contra Estevão para que ele fosse martirizado. E a Bíblia fala que Estevão já fazia sinais, ele era um diácono, ele era alguém de uma categoria, vamos dizer, abaixo, mas ele já realizava sinais, quer dizer que ele já tinha, vou usar uma expressão que usam-se muito hoje, que é a consciência, ele já tinha uma consciência semelhante à consciência de Jesus, entendeu? O Evangelho de Tomé é interessante porque lá tem uma passagem em que Jesus puxa Tomé de lado e comenta alguma coisa com ele. Então, pelo que eu peguei ali da ideia, é como se Tomé, depois daquele encontro com Jesus em que ele, de certa forma, demonstra alguma incredulidade, depois daquilo ali ele ficou tão fissurado, vamos dizer, né, na questão da palavra, daquele tipo de vida e de viver aquilo ali também, que ele passou a ser um dos caras mais proeminentes, igual era Pedro e igual era João. E aí Tomé passou a ser esse cara. Só que para nós hoje, Tomé ainda é aquele que não crê, né? Aquele que não acredita, aquele que precisa ver para crer. Só que para frente a gente vê ali na leitura do Evangelho, né, e das seleções ali de frases, né, de ensinamentos a respeito de Jesus, que Tomé deu uma mudada grande. Tem um outro livro também, que é como se fosse uma revelação, um apocalipse fundamentado em Pedro, que descreve algumas coisas também a respeito de escatologia, um pouco diferente, né? Pedro foi muito adotado pela Igreja Católica, mas como que esses textos dele não apareceram oficialmente, né? Então vamos dizer que dentro da própria obra do que Pedro deixa, tem algo que está sendo meio que blindado aí. Então é um monte de coisas que a gente vai observando assim, cara, muito diferente isso. E quando você estuda um pouquinho mais a respeito do que foi o gnosticismo lá atrás, o que foi a vida, por exemplo, dos caras lá do como é que é? Fugiu aqui a palavra Ah, meu pai, fugiu. Mas é o quê? Aqueles caras que viviam uma vida mais piedosa, uma vida mais separada, uma vida mais isolada. Então, assim, esses caras, eles não eram muito bem vistos pela igreja oficial, entendeu? Então, acaba ganhando ali um rótulo de heresia, de povo herético e tudo mais. Só que quando a gente vê para hoje, dentro dessa ideia de abertura de pensamento aí, algumas coisas ligadas ao gnosticismo, elas estão ganhando muita evidência, certo? Então não digo que eu vou abraçar um gnosticismo, mas quando a gente fala de uma vida prática, de um evangelho que precisa sair de dentro das academias e precisa sair de dentro das paredes da igreja, esse vira um caminho mais razoável, entendeu? Lá em 2013, 2012 para 2013, quando eu fiz o vestibular do seminário de Noel, aí em Belo Horizonte, a proposta de redação deles era justamente essa. A proposta para uma igreja mais externa do que efetivamente quatro paredes, entendeu? Só que isso são fundamentos que quase nunca acontecem, ou se acontece muito dentro de uma coisa muito assim, ritual, um ritual meio automático,
uma metodologia muito já repetitiva e não existe mesmo um engajamento de alma, de espírito na coisa. Então fica aquela questão assim, para a gente poder pensar onde é que está indo essas propostas, onde é que estão indo essas propostas de atuação da igreja, onde é que estão indo essas propostas de atuação do próprio cristão individualmente, entendeu? Por quê? Até um outro fundamento que é extremamente interessante. Onde foram parar os 18 anos da vida de Jesus, quando ele, vamos dizer assim, está vivendo aí a sua adolescência e vida madura em primeira idade, entendeu? Então os textos falam que ele andou pela questão, parece que da Índia, vivendo outras realidades, vivendo outras circunstâncias fora do conceito judaico-cristão ali, entendeu? Então, e nesse tempo, ficou valendo uma religiosidade um pouco diferenciada, que vai coincidir talvez com a mesma metodologia dos caras do gnosticismo. Então, se a gente pensa, né, dentro dessa ótica aí, de que Jesus viveu 18 anos fora do contexto judaico-cristão, quando ele volta ele não é aceito. Logo depois os caras do gnosticismo também não são aceitos. Os caras que eram apóstolos, né, discípulos e apóstolos, e até outros que eram somente discípulos, gente comum ali, começaram a ser perseguidos também. Então é um monte de coisa que talvez seja a hora da gente começar a pensar individualmente, cada um por si só. O conhecimento hoje ele é aberto, né? Não vou pregar aqui a respeito de rivalidade contra as igrejas, né, as doutrinas. Eu sou um cara formado no dogmatismo, né, na lei da igreja, nas doutrinas, nos concílios, né, breve catecismo. Outro dia mesmo eu postei alguma coisa a respeito do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A gente não pode sair disso. A gente não pode tirar a menção ao Espírito Santo dentro da sua atuação ali, prevista pela própria palavra de Deus. A gente não pode tirar nunca a mensagem da cruz de Cristo, a redenção dos pecados em Jesus, a confissão de pecados, né, e o pedido de clemência em função daquele sangue vertido na cruz. A gente não abre mão disso, nunca. Mas dentro das questões dinâmicas que vêm para frente, a partir dos evangelhos e a partir do livro de Atos, e as sequências dos eventos que vêm logo depois, né, quando fecha ali o cânone bíblico e a própria história em si, nada mais além ali de Apocalipse é considerado canônico ou é fechado como sendo efetivamente sagrado. Então a igreja, talvez agindo por corrupção, vontade de manter um poder ali, porque só de pensar num sacerdócio feminino mais efetivo, e tem textos que puxam isso, puxando uma primazia bastante considerável lá para Maria Madalena, por exemplo, entendeu? Então tudo isso aí é para se pensar, porque se a gente vive hoje numa época mais acadêmica, mais produtiva academicamente, e se está acontecendo essa abertura, se está acontecendo esse nível de pesquisa, do ponto de um cara daqui dos Estados Unidos investir uma grana como essa, poder encontrar verdades, entendeu? Então é interessante, porque a alegação que existia é que o livro de Enoque ele era um livro escrito posteriormente, então não valia e tudo mais. Só que quando eles vão buscar agora as ideias de fontes e de outras referências que são similares, aí o que acontece? Os textos mais antigos têm textos de até 6.000 anos, pensando de hoje, né? Nós estamos em 2000, então são textos com 4.000 anos antes de Cristo. Egito e outras culturas lá que tem textos que mantêm não os mesmos nomes, né? Mas uma coerência muito específica dos rituais, dos entendimentos,
das regras específicas ali que estavam sendo ensinadas. Então, é para pensar um pouquinho nessas coisas todas aí, e a gente vê, porque em muitas situações a gente talvez esteja indo por um dogmatismo aí que é muito mais moderno e está caminhando para um colapso aí dentro das questões religiosas. O que eu vejo que vai ser importante aí agora para frente é todos os pastores, todos os padres, todo mundo que é desse meio aí de ensino, voltar os olhos lá para esses livros e analisarem o que é plausível, o que é razoável. E Paulo já deixa essa determinação para a gente lá. Não é debater teologia agora na hora de terminar o ano letivo, né? Como eu já brinquei para trás aí. Então, se faltavam 6 páginas para terminar a leitura de Apocalipse e fechar e poder já ir para a prova final, agora já entrou uma segunda época aí que a gente vai ter que ler nada, mas uns 20 livros, se for pensar pela Bíblia cristã evangélica no Brasil, sendo que a Bíblia etíope tem 81, parece. Então é muita coisa, hein? É muita coisa para ser repensada, revisada, reencaixada. Porque quando fala, inclusive, dessa questão da Bíblia etíope, de onde que apareceram esses caras? Uma das rainhas, né, uma das princesas etíopes se casou com Salomão lá atrás, ou teve um relacionamento pelo menos, ali, coisa meio louca da vida de Salomão. E aqueles livros provavelmente foram levados para a Etiópia. Quando a gente fala a respeito de Filipe, o ministério de Filipe, quando é levado para a estrada de Samaria, ele evangeliza especificamente quem? Um oficial da rainha etíope Candace, um eunuco lá daquela rainha. Então, quando a gente vê a história da Etiópia nos anos seguintes, a Etiópia foi esquecida, ninguém quis ir lá invadir para mexer com nada que fundamentasse religião, conquista, domínio, nada disso. Então a religião lá ficou estabelecida. E é interessante que eu estava ouvindo hoje também, o Salmo parece que é o 87. O Salmo 87 fala da Etiópia e fala que todo aquele povo foi um povo que estava devotado. Então parece que o Salmo 87, Asaf, ele já fazia também essa referência. Só preciso estudar lá se ele é antes ou depois. Se Asaf vai ser antes ou depois dessa referência à Etiópia. E a ideia de que na Etiópia os textos ficaram preservados porque os mosteiros eram no alto de montanhas, precipício mesmo, os caras eram bons no rapel, no coisa assim, então eles reescreveram intensamente aquelas obras e esconderam nas rachaduras dos penhascos. Então tem muitos textos lá que nem foram encontrados ainda dentro da quantidade, vamos dizer que eles imaginaram, por exemplo, que fizeram 5.000 cópias. Então já encontraram 2.000 cópias, mas sabe-se que tem mais uma quantidade louca como essa escondido lá no meio das pedras, no meio dos desfiladeiros, dos penhascos lá. E por ser um local mais isolado, menos atrativo, né, para essa questão de domínio, de conquista, de expansionismo territorial, ficou esquecido. Então é o remanescente fiel, realmente fiel, que está lá. Será que não? E aí quando fala assim muito, né, fala de uns manuscritos que foram encontrados em lugares específicos, fala da igreja copta. Eu achei interessante isso porque há uns dias atrás eu ouvi dizer que o Putin, russo, ele estava vindo peitar, parece que o próprio Donald Trump, a respeito de algumas coisas da fundamentação religiosa. Professor, mas peraí, qual que é a igreja que é fundamental lá na Rússia? É justamente a igreja copta, que ela é muito similar à igreja lá da Etiópia. Então você vê, quando a gente pensa que o evangelho vai ser defendido por Roma, por, vamos dizer,
outras nações igual Suíça, igual Alemanha e tudo mais, que eram nações que estavam ali dentro daquele movimento de preservar, né, o pensamento religioso lá durante a Idade Média, por exemplo. Não. Aí aparece a Rússia com a igreja copta, aparece a Etiópia, o que a gente menos espera, porque a ideia que fica na cabeça da gente é que a Rússia é um entre aspas, com todo respeito, é um inferno. Mas não, está sendo o remanescente fiel para poder defender aquilo que é certo. Então a gente às vezes abraça lá a ideia da Ucrânia. Na cabeça do brasileiro, a Ucrânia está sendo massacrada pela Rússia. Mas, na verdade, a Ucrânia talvez estivesse sendo um contraponto errado ali na história. Cara, é muita coisa para poder a gente vigiar, e aí a gente acaba não vigiando essas coisas todas e se preocupando com o carnaval, com a Copa do Mundo daqui a pouco, com a eleição logo na sequência, o STF, o Lula, o Bolsonaro, você entende? Então, assim, voltar os olhos para estudar a palavra mesmo, porque o tempo tá escasso, o tempo está muito restrito. Então hoje eu fico nessa dúvida, porque se os fundamentos que eu uso para poder eu me ver livre de uma enfermidade do nível de uma esquizofrenia, eles são mais espirituais do que especificamente dogmáticos, eu não vou jogar fora o dogmático, né, a lei que eu aprendi. Jesus estudou a lei até os 12, mas dos 12 aos 18 foi alguma coisa, parece que mais espiritual e mais no campo. Não foi na academia, não foi dentro de um tabernáculo, dentro de uma sinagoga. E aí quando Jesus volta, ele volta fazendo tudo o que fez e indo, inclusive, à cruz por nós. E será que a gente está no fundamento certo? É para pensar, hein? Hoje eu acho que eu iria para um fundamento um pouco mais espiritual, porque foi isso que me garantiu, entendeu? Eu não fui questionado durante esse tempo todo da minha guerra mental, eu não fui questionado a respeito de predestinação ou de um monte de outras coisas que está aí na teologia sistemática, entende? Foi mais fundamentado a respeito da verdade, em que você crê, por que você coloca o joelho no chão, por que você ouve uma música durante 7 horas e você vai aos prantos por causa daquela música ali, e você sai melhor, entendeu? Então tem aquela música, por exemplo, Aquieta Minha Alma. Eu não sei por que aconteceu na minha vida, na época que eu estava perdendo tudo no Brasil, eu ajoelhar diante de um aparelho de som e ficar 7 horas ouvindo aquela música. 7 horas? Foi 7 horas. Eu não vi esse tempo passar. Aí fiquei ali prostrado e chorando e pedindo a Deus para poder me ensinar a respeito das minhas coisas. E aí agora aqui tem uma música que canta, né, a gente assim, minha alma, não fica tímida não fica com vergonha não fica para baixo não, vai para cima. Então quando a alma vai para cima, aí você já conecta a alma com o Espírito Santo que Deus está te colocando e você já vai para um outro degrau, entendeu? Então você já começa a caminhar junto com Cristo mesmo, do mesmo nível de Estevão, do mesmo nível de Filipe. Filipe, pensa, cara, só de você imaginar, Filipe foi levado para a estrada de Samaria, buzinou alguma coisa na cabeça dele, vai para a estrada de Samaria. E aí o texto fala que depois que ele evangelizou o rapaz lá, ele desapareceu e apareceu em outro lugar. E aí, como é que é isso? Quem explica esse desaparecer e aparecer literalmente em outro lugar? Ele se transportou fisicamente de um lugar para outro. Então vamos dizer que a distância era longa e ele não quis, vamos dizer, vou poupar meu tempo nessa aqui, eu vou por teletransporte, e aí se mudou para lá. A gente fala meio que brincando, mas não é assim, né? É tudo com muita seriedade, porque dentro da dimensão das coisas que eu vivi, é interessante. É interessante porque
Deus faz da maneira que Ele quer, e às vezes nós, com as nossas doutrinas, nós estamos limitando e travando um pouco a coisa. Eu espero não ser mal interpretado nisso que eu estou falando, mas é a ideia assim, se o dogmático, se a lei está querendo me levar mais para perto de Cristo, eu quero a lei. Mas se o espiritual está querendo me conduzir para uma vivência cada vez mais perto de Cristo, eu quero o espiritual. E eu acho que o espiritual vai mais, hein? Pensa nisso aí, vocês vão me falando. E dá uma olhada, começa a dar uma lidazinha aí no que foi lá a igreja copta etíope, o que é a igreja copta na Rússia, o que são os livros apócrifos, quais foram tirados e por que eles talvez pudessem ser reconsiderados. Você já leu algum deles, entendeu? Então tem um monte de coisa diferente. A ideia de que a árvore do conhecimento do bem e do mal diz que tem uma manipulação nessa jogada aí também. Os anjos caídos dizem que eles desceram e ensinaram algumas coisas para as mulheres, as filhas de Adão, e essas coisas não poderiam ter sido ensinadas. E justamente essas coisas é que eram usadas por Jesus no ministério dele, depois que ele passou aí por algumas outras nações que não a fundamentação religiosa judaica. Entende? Então, assim, como é que fica isso tudo? É para a gente estudar e procurar aprender e refinar. Eu falo hoje que vida de oração, vida de devoção, vida de intimidade com Deus mesmo. Puxa Deus para o seu lado e fala, Senhor, me ensina, o que o Senhor quer me mostrar? É isso aí, não vai ter outra coisa. E assim, como que Deus fala comigo? Eu tenho meu jeito já, que Deus fala comigo. Então não vou falar para você não ficar viajando e pensando assim, ó, já tá louco mesmo. Mas Deus fala comigo, então é aquilo. Busca a sua intimidade, busca a sua conexão com Deus e Ele vai te atender. Certamente vai te atender. Um beijo.